queridos, graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a fidelidade de Deus. E o texto que nós usaremos como base para isso é o texto que está lá em Esdras, no capítulo 1 e capítulo 2. Só para nós entendermos um pouco do contexto dessa passagem, Deus havia feito uma promessa, havia liberado uma palavra profética por intermédio do profeta Jeremias. Isso está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 10. Jeremias libera uma palavra da parte de Deus, uma palavra profética a respeito do tempo de duração do cativeiro na Babilônia. E Jeremias diz que depois de 70 anos o povo voltaria para Jerusalém, né? Seria o final, por assim dizer, do tempo na Babilônia, do tempo no cativeiro babilônico. E aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, nós vemos o cumprimento dessa promessa. A fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. No versículo 1, a Bíblia diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio ou pela boca do profeta Jeremias. O rei Ciro, rei da Pérsia, então reinando sobre a Babilônia, ele proclama da parte de Deus um decreto, dizendo que em todo o seu reino que o povo deveria voltar para Jerusalém e deveria reconstruir a casa do Senhor, reconstruir o templo. O que foi interessante é que depois dessa proclamação do rei, o povo se mobilizou e toda a circunvizinhança levou ofertas, ofertaram para que viabilizasse essa obra, a construção dessa casa, a construção desse templo. E teve uma outra ordem de Ciro, que foi que todos os utensílios que haviam sido levados do primeiro templo, que Nabucodonosor levou do primeiro templo, fossem restituídos para o povo judeu, para o povo hebreu, a fim de estarem lá no novo templo, na nova casa que seria construída. No capítulo 2, nós vemos lá os números desse retorno, por assim dizer. Quantas pessoas retornaram. E aproximadamente 42.630 pessoas retornaram para Jerusalém a fim de começar essa obra, a fim de iniciar essa empreitada de reconstrução da casa do Senhor, do templo do Senhor. É interessante que essa foi só uma parte do povo que voltou. Ainda teve uma segunda remessa do povo que voltou, mas isso é tratado em outros capítulos do mesmo livro de Esdras. Mas o que é interessante aqui, e como eu disse anteriormente, nós estamos falando sobre a fidelidade de Deus. E nesses capítulos nós conseguimos ver Deus sendo fiel à sua palavra, Deus se revelando aqui como um Deus zeloso por cumprir a sua palavra. Não importa o tempo nem as circunstâncias com as quais nós tenhamos que lidar. Se Deus fez uma promessa, se Deus disse algo ao teu respeito, se Deus disse algo ao meu respeito, isso vai se cumprir, porque Deus é zeloso pela sua palavra, Ele é cuidadoso em cumprir a sua palavra. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus vai voltar para Ele sem que cumpra aquilo que Ele determinou que ela cumprisse. Ele diz isso em sua palavra, Ele afirma isso. É possível que nós tenhamos que lidar com o tempo e com as circunstâncias, enquanto esperamos pelo cumprimento da promessa. Mas o interessante é que nós não devemos desistir, por não estarmos vendo com os olhos naturais aquilo que nós esperamos se cumprir. Vai se cumprir, porque Deus não mente. Ele diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra diz que aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para completar essa boa obra em nossas vidas. Todas as vezes que Deus nos dá uma visão, ou que Ele nos manda fazer algo, ou que Ele libera uma palavra a nosso respeito, Ele também vai providenciar tudo que seja necessário para que a gente cumpra aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele nos orientou a fazer. O povo precisava construir um templo. Ofertas foram levantadas, os utensílios voltaram para o templo. O Deus que dá a visão é o mesmo Deus que dá a provisão. Nós podemos crer em Deus em todos os aspectos, e Ele vai cumprir o que Ele disse. Mas para tanto, precisamos permanecer crendo na palavra e ser pacientes durante todo o processo, para não queimarmos nenhuma etapa, para não pularmos nenhuma fase. Deus vai cumprir o que Ele disse. Nós só precisamos ficar firmes, pegar a palavra que recebemos da parte de Deus e correr com essa palavra, perseverar com essa palavra, porque pela fé e perseverança nós vamos herdar as promessas. Aquele que fez
que te chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer e para realizar. Então, graça e paz seja multiplicado na sua vida. Fique em paz, seja abençoado pela prática dessa palavra. E não se esquece de se inscrever no canal do Rema Brasil, lá no YouTube, né? Seguir o Rema nas redes sociais, ativa lá o sininho para você receber toda a notificação de novas mensagens. Não deixe de acompanhar e curtir esse conteúdo. Graça e paz seja multiplicado na sua vida, em nome de Jesus.